Boa tarde, Brasil, e boa tarde a todos que vai me assistir com exclusividade. São agora exatamente 15 horas e 50 minutos no horário oficial de Brasília. Eu não estou no Distrito Federal, mas meu horário está conectado com o de Brasília. Se você é de outro estado, esse é o horário de Brasília. Se aí for mais, tiver uma hora a mais ou uma hora a menos, você já sabe a hora que é também. Essa aula era para mim ter passado ontem para vocês por live. Mas o que acontece? Eu vou gravar essa live agora e vou mandar para vocês. Presta bem atenção antes de eu dar inicial. A aula de hoje vai ser o artigo 287 do Código Penal. 287 da lei 2.848 do dia 7 de dezembro de 1940. Que é o quê? Que é fazer apologia ao crime ou ao criminoso. Lembrando bem que esse ano, o pessoal do Distrito Federal vai ter prova de concurso do TJDFT, nível médio, técnico e superior. E essa aula vai servir também, que um pouco desse conteúdo e do resumo que eu vou dar aqui vai cair também. Entendeu? E para você que quer entender das leis, quer saber se isso, como é que funciona esse tipo de crime ou não, essa aula é para você também. Você que é advoga, você que é policial, que vai ser advogado, ou que vai ser policial, enfim. Artigo 287 diz assim: fazer publicamente, eu sei de qual, mas eu estou lendo aqui, apologia de fato criminoso ou de autor do crime. Primeiro lugar, o que seria fazer apologia ao fato criminoso ou ao autor do crime? Eu sei o significado da palavra apologia, mas eu vou ler para vocês. Apologia, retórica, oratória, discurso ou texto que se defende, justifica ou elogia alguma doutrina, ação, obra e etc. Olha que interessante. A apologia ao crime, ao fato criminoso, ao quem comete o crime, é tipo uma defesa que a pessoa tem para aquele fato criminoso. Vamos dar um exemplo aqui. Além da defesa do fato criminoso, tem a questão da exaltação, do enaltecer e etc. Vamos dar um exemplo. A pessoa comete um crime bárbaro. Vou usar um exemplo mais recente que parou o Brasil. Caso do Lázaro Barbosa. O que é fazer apologia ao fato criminoso? É a pessoa defender, justificar e exaltar e elogiar aquilo que ele fez. Um exemplo: nossa, esse cara é demais. Nossa, que esse cara é bom. Aí a pessoa vai lá na rede social, cria ali um grupo, entendeu? De pessoas que se tornaram fã do Lázaro, como aconteceu. Eu estou dando um exemplo do Lázaro, mas serve para qualquer crime. Isso é fazer apologia. É aquela pessoa começar a admirar, exaltar, enaltecer, defender aquela ação criminosa dele. E quantas pessoas que não fizeram isso no caso do Lázaro? É aquela pessoa que quer ser imagem e semelhança, ou seja, quer se espelhar, quer ser a xerox, a réplica daquele fato criminoso de quem comete o crime. Um exemplo, o caso do Lázaro. Quantas pessoas que não montou, vamos dar um exemplo, que não montaram ali em redes sociais, perfil fakes, botando Lázaro matador, Lázaro isso, Lázaro aquilo, matador em série do Distrito Federal e do Goiás. Isso é fazer apologia. É a pessoa apoiar aquele fato criminoso de alguém, ou então ela criar uma rede social, ou criar uma rede em vários lugares, pessoalmente, virtualmente, ou por grupos, ou por telefone, WhatsApp, ou qualquer meio de comunicação social, apoiando aquele fato criminoso. Um exemplo: você já viu como é que é criança? Criança assiste o desenho e fala: eu quero ser igual o Batman, eu quero ser igual o Homem-Aranha. Então fazer apologia ao crime, ao criminoso, é isso. É a pessoa olhar o criminoso igual o Lázaro, aqueles crimes hediondo, bárbaro que ele cometeu, e a pessoa falar: quando alguém mexer comigo eu vou fazer igual o Lázaro. Quando alguém fizer isso comigo, eu vou fazer igual o tal do Lázaro. Isso que é apologia ao fato criminoso, o fato que a pessoa cometeu, ou seja, um crime. E ao autor do crime, a pessoa se espelhar: nossa, esse cara é demais. Nossa, isso, aquilo. Se fulano de tal for um terrorista, quantas pessoas que não faz apologia? Não, quero ser igual o Saddam Hussein, vou destruir tudo. A pessoa com quem mexer comigo, é igual o exemplo, você vê hoje em dia isso.
Se a pessoa vê alguém ali pegando uma arma, atirando e matando alguém, ou uma pessoa quando tá precisando de dinheiro, vê uma pessoa roubando, ela fala, quando eu precisar de dinheiro eu vou ser igual fulano. Entendeu? Vou roubar também, vou pôr a máquina na cintura, vou me aventurar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendeu? E vou me espelhar no autor desse crime. Isso que é fazer apologia. Apologia é tu exaltar, é tu defender, é tu elogiar. Se eu não me engano, é crime cibernético. Isso mesmo, que no caso fica... Eu lembro que, como eu sou jornalista e repórter também, uma vez para uma emissora lá do Distrito Federal, fiz matéria jornalística justamente falando de crime cibernético, entendeu? Inclusive foi no caso do Lázaro, nessa época, onde a delegada ali que investigou, que apurou e tudo, então se trata de crime cibernético. Olha que interessante para encerrar, gente. Olha aqui, ó, tem um de qual, mas eu vou ler para vocês, aqui, ó. 2. O significado de apologia. Defesa apaixonada de alguém ou de algo. Pessoa singular, incomum, elogio, enaltecimento. Como eu falei. É aquela pessoa que se apaixona pelos crimes que a pessoa comete em cima da outra. Quantas pessoas que quando, um exemplo, não assiste um filme, vou dar um exemplo, o filme do Chuck. Quando eu era criança, eu lembro que as crianças gostavam de assistir. Eu não. Eu assisti uma vez e não gostei. Aí vocês viram que tempo depois teve um caso em outro país que a criança matou o irmão, entendeu? Como o Chuck matava no filme. Ou seja, isso é o que é apologia. Ou seja, ele se apaixonou pelo fato criminoso, ou seja, homicida do personagem do filme que ele é, entendeu? E pelo autor do crime que foi o Chuck. Quantas crianças que não falam, eu quero ser igual o Chuck, entendeu? Se alguém mexer comigo, vou passar a faca, isso, aquilo, até desculpa pro amigo telespectador, é um exemplo pesado, mas é a realidade. É aquela pessoa que se apaixona por crimes que ela vê no dia a dia, pessoalmente. Resumindo, o artigo 287, que é apologia ao crime, é isso, a pessoa que se apaixona pelo crime que ela vê na televisão, que ela vê por redes sociais ou meios de comunicação social, e quem é o autor do crime. Por isso que eu falo, gente, vê bem o que você vai assistir na televisão. E isso eu estou usando exemplo de filme, de crimes, mas isso também serve de religião. Vamos dar um exemplo, tem religião que a pessoa vê um cara falando bem assim, para a pessoa ser curada tem que... Nada contra, estou dando um exemplo, mas aquelas pessoas que cometem crime, extorque, ou para falar que uma pessoa tem que ser curada, ela mata ou fala que tem que matar a criança. Aí as pessoas muitas vezes se apaixonam por isso, entendeu? Faz a apologia, enaltece isso, exalta isso e quer fazer o mesmo. Ou passar para as pessoas o mesmo e também se apaixonar pelo autor de quem criou isso. Entendeu? Isso que é crime cibernético. Então a aula de hoje foi essa, artigo 287 do Código Penal, lei número 2.848 do ano de 1940, do dia 7 de dezembro. E qual a pena de detenção para esse tipo de crime? De 3 a 6 meses ou multa. 3 meses a 6 meses, ou seja, de entre um dia ou até 6 meses, no caso que são 180 dias, a pessoa pode ficar presa. Mas o máximo é 180 dias e pagar multa também. A pessoa fala, é uma pena mínima, mas como eu falei, suja o nome, a vida pregressa fica suja, a pessoa pode se complicar se um dia ela resolver se regenerar, se ressocializar ou prestar qualquer tipo de concurso. Essa foi a aula de hoje. Valeu Brasília, valeu Goiás, valeu Porto Alegre e até a próxima aula, se aquele lá de cima permitir. Tchau, tchau.